Folha do Norte. Estamos hoje no Barô Eventos, na posse do José Carlos Dias Neto, como presidente da subseção da OAB de Bandeirantes. José Carlos, parabéns, sucesso nesse seu trabalho aí como presidente. Fala um pouquinho, não é a primeira vez como presidente, né? Márcia, boa noite. Obrigado de você estar aqui prestigiando a Folha do Norte sempre nos grandes eventos, não só de Bandeirantes, mas de toda a região. Não, mas eu estou, depois de 6 gestões, eu fui presidente, fui o primeiro presidente eleito de Bandeirantes, e depois de 6 gestões, resolvi me candidatar de novo e mereci o voto dos advogados de Bandeirantes. Uma eleição muito apertada, muito dividida, mas saímos vitoriosos. E com muito orgulho estou exercendo essa função. José, me fala um pouquinho sobre da sua primeira gestão com a gestão agora que você já iniciou. E houve já aí mudanças, né? Já o que foi comprometido você já vem desenvolvendo, correto? Muito. Já começar, Márcia, pelo tamanho. Quando eu fui candidato, pela primeira vez que eu fui eleito, Bandeirantes tinha 61 advogados. Eu fui eleito com 60 votos e 1 voto em branco. E ainda bem, porque eu ainda sou fiel àquilo que toda unanimidade é burra. E eu tive somente 1 voto em branco. E hoje não. Hoje nós estamos em Bandeirantes com 323 advogados. Então uma responsabilidade, uma subseção grande. Bandeirantes, quando foi criada em 2003, era uma das menores subseções. Hoje não, Bandeirantes já está nas subseções médias. Então nós crescemos muito. Então esse desafio daqui. E um outro desafio é a juventude, Márcia. Porque hoje, nós, em Bandeirantes, aliás, corrigindo em todo o Brasil todo, nós temos mais de 60% dos advogados com menos de 5 anos de inscrição. Então, esse desafio do jovem, de conviver com ele, de aprender com o jovem, é que está sendo novo para mim. Ô, José Carlos, uma das questões que você colocou ali, né, a questão da democratização, né? Quando se fala em democratização, né, não acontece dentro da OAB, como você mesmo citou ali? Não. Nós temos um sistema da OAB falido de eleições, arcaico, que não se vê mais nem em clubes, nem em vila, nem em uma associação, o sistema que é a eleição da OAB. Só para você ter uma ideia, Márcia, como é que funciona o sistema da OAB. A pessoa, para ser candidato a presidente do Conselho Federal da OAB, ele tem que apresentar uma carta de apoiamento redigida por a maioria dos presidentes de seccionais do Brasil, mas de presidentes que terminaram o mandato. Então, o atual presidente, ele apresentou uma carta de apoiamento dos presidentes da gestão passada. E o que veio, que estavam saindo e que credenciaram ele para ficar. E quando um registra uma chapa, eu preciso ter 50% de apoiamento. Quando eu tenho 50%, por óbvio, uma questão matemática, mas ninguém consegue ter mais do que 50%. Então, eu sempre vou ser fadado a ter uma eleição única. Então é um sistema totalmente falido e nós temos que lutar contra, para quebrar esse sistema. Nós temos que ter eleição direta para presidente da OAB do Conselho Federal. E como é que vai funcionar para quebrar esse paradigma? Depende dos 81 conselheiros. Cada estado do Brasil, cada estado da federação tem 3 conselheiros que votam para isso. E precisa mudar o estatuto. Isso precisa urgente. O Paraná, liderado pelo Nelsinho Sayum, que estava aqui com a gente, propõe isso. Desde a gestão passada, o nosso ex-conselheiro federal, que também estava aqui presente, meu amigo pessoal, Ayrton Martins Molina, propôs essa mudança na gestão passada. Mas é muito difícil, porque se atende a interesses. É mais ou menos parecido com a nossa, somente a da CBF, que todo mundo já sabe quem é o presidente antecipado. Né? Então, mais ou menos, a gente está seguindo um paradigma com a CBF, o único. Porque do resto, a gente fala muito de democracia, mas para os outros. Quando chega a democracia dentro da nossa casa, aí a gente não permite a democracia. E nós temos que mudar isso. Nós não podemos ser o velho que não vê. Nós temos que ver. E nós temos que mudar. E aceitar o novo. Porque, como eu falei, e como Elis Regina já falava, o novo sempre vem. E nós temos que mudar. José Carlos, me fala o seguinte também, agora mudando um pouquinho o assunto, hoje houve inauguração, né, e mais um outro evento. Foram 2 eventos hoje, antes da posse.
Foi. Aliás, 3 eventos antes da posse. Nós fizemos a inauguração da revitalização do prédio da sede da OAB. Foi totalmente reformado, pintado, ficou maravilhoso o prédio da OAB. Nós também tivemos o compromisso coletivo de novas advogadas. Tivemos as 3 novas advogadas do estado do Paraná prestaram o juramento hoje em Bandeirantes. E nós tivemos também a inauguração da galeria de presidentes e delegados da Caixa de Assistência na sede da nossa sessão. E aproveitamos a visita dos amigos de fora, dos presidentes de outra subseção, para fazer esses 4 eventos em Bandeirantes, que está encerrando com esse coquetel, que você também é nosso convidado aqui. José Carlos, quais são as suas considerações finais aí para os nossos internautas? Só agradecer, e vocês podem ter certeza, o Gustavo Duté, como todo mundo conhece, fez uma provocação muito sadia no discurso dele, um discurso super elogiado, e nós vamos aceitar o desafio de sermos a OAB de essência, de sermos simplesmente a OAB, não sermos partidos políticos, não tomarmos decisão, mas sim defender a democracia e defender a advocacia. Muito obrigado. José Carlos, sucesso para você nessa nova caminhada. Muito obrigado e sucesso à Folha do Norte também, nosso grande parceiro nisso. Amigos da Folha do Norte, estamos hoje aqui para a posse da subseção de Bandeirantes da OAB e vamos falar com o conselheiro federal representando o estado do Paraná lá em Brasília, que é o Nelson Sayun. Nelson, boa noite, muito obrigada por atender o jornal Folha do Norte. Explica um pouquinho para a gente, Nelson, a função do conselheiro federal lá em Brasília, representando aqui a OAB Paraná e também a OAB Brasil. Boa noite, é exatamente isso. Eu sou um dos 6 representantes do estado do Paraná lá no Conselho Federal. Portanto, todas as demandas que envolvem a advocacia paranaense, que precisam de apoio do Conselho Federal, da OAB Nacional, nós estamos lá para defender essas demandas. Você foi eleito juntamente com a atual gestão aí da OAB Paraná, né? Como é que funciona primeiro? Primeiro é feito a posse de vocês para depois vir as subseções? Sim. Eu fiz parte da chapa estadual, que era a chapa 11 de agosto, cujo presidente que foi eleito é o Luiz Fernando Casagrande Pereira. Dentro dessa chapa nós temos a diretoria da seccional do Paraná, também da Caixa de Assistência do Paraná, conselheiros estaduais e conselheiros federais. Então, eu fui eleito, né, juntamente com os meus colegas, pela advocacia paranaense, pela maioria da advocacia paranaense, e daí na sequência da nossa posse, que foi em Curitiba, fui empossado conselheiro federal lá em Brasília. Nelson, me explica um pouquinho, a questão de demandas aí da categoria, porque é a Ordem dos Advogados do Brasil, que não só representa a categoria, mas também toda uma sociedade brasileira, correto? Me explica as principais demandas que seria aí da OAB Paraná e aqui dos demais, né, das subseções, junto em Brasília. Bom, vou começar primeiro pela questão da sociedade, né, dos cidadãos em si. O principal objetivo nosso é, sim, defender o Estado democrático de direito para a nossa sociedade, né? Com relação à advocacia, aí há uma série de demandas. Valorização da advocacia, valorização dos honorários advocatícios. Agora enfrentamos lutas recentes em relação aí, tentaram acabar com as sustentações orais presenciais dos tribunais de justiça, né? Tentaram imprimir uma forma de arbitramento de honorários que ia contra aquilo que é previsto em lei. Enfim, uma série de demandas. A principal delas, que eu vejo aqui, também a questão da violação das prerrogativas profissionais, né? Parece dar uma impressão que existe aí uma batalha contra a advocacia, em especial dos tribunais superiores, sempre tentando violar as prerrogativas profissionais, tirar o direito dos advogados, e sem dúvida nenhuma esse tipo de demanda que nós vamos defender lá durante a nossa gestão. Nelson, deixe suas considerações finais aqui para os nossos internautas. Eu sigo aqui bastante motivado nesse cargo novo, né? Já passei por vários outros cargos na OAB
e tenho certeza absoluta que com essa experiência que eu tive a oportunidade de viver até hoje, nós vamos saber quais são os pontos a serem atacados lá no Conselho Federal para a gente tentar facilitar a vida do advogado paranaense e do advogado do interior em especial. Nelson, sucesso e tudo de bom para você. Muito obrigado, agradeço. Amigos da Folha do Norte, vamos conversar agora com Giovanei Leal Bandeira, ele que é diretor de prerrogativas da OAB Paraná. Giovanei, muito obrigada por receber a Folha do Norte. Gostaria que você explicasse um pouquinho sobre essa função de diretor de prerrogativas da OAB. O que ela é e como é que ela funciona? Melhor explicar o que são as prerrogativas do advogado primeiro. A minha pasta zela por elas. Prerrogativas basicamente são os direitos que o advogado tem. São os instrumentos de trabalho que o advogado dispõe para poder bem exercer a sua advocacia. Por exemplo, quando um advogado vai a uma delegacia e tenta atender o seu cliente que está ali, essa é uma prerrogativa que ele tem, isso não pode ser violado. Então, na hipótese de violação dessa prerrogativa, a minha pasta serve exatamente para isso, para estabelecer esse diálogo institucional e velar por esse direito que o advogado tem. Giovanei, acontece muito disso, do advogado ter o seu direito cerceado? Todo dia, várias vezes. Infelizmente, o trabalho nesse sentido é muito árduo. É incansável, temos que ser incansáveis nesse sentido, porque diariamente, a todo momento, nós temos violação de prerrogativa, infelizmente. E nessa gestão, o que a gente tenta fazer para evitar isso é um trabalho junto às instituições, junto ao judiciário, junto às polícias, ao Ministério Público, para tentar sempre explicar, porque por muitas vezes a autoridade que viola uma prerrogativa de um advogado o faz por desconhecimento. Então nós temos esse trabalho institucional de levar esse conhecimento às autoridades. Ontem, por exemplo, nós tivemos um trabalho em Maringá com os gestores do DEPEN, que é o DEPEN, para quem não sabe, é quem faz a gestão das cadeias, das penitenciárias em todo o Paraná. E ontem nós tivemos lá, nós temos a escola de prerrogativas. E levamos essa escola para falar de prerrogativas para esses gestores. Ou seja, essa questão da interiorização, de levar esse conhecimento para as subseções, né, para as prefeituras, não digo, para os municípios. Sim, sim. Nós temos a prova maior de que há essa interiorização é que eu, embora esteja lotado na capital, sou um diretor da seccional que abrange todo o estado, eu sou de Londrina. Moro em Londrina, meu escritório é em Londrina. Então isso prova a interiorização que essa gestão tem feito. Giovanei, coloque suas considerações finais aí para os nossos internautas, né, sobre a atuação aí de vocês. Bom, eu repito o que é o nosso lema de campanha. Nós temos uma atuação bem constante nessa gestão e vamos continuar mantendo para que nenhum advogado seja desrespeitado no Paraná. Sucesso, Giovanei, tudo de bom. Obrigado.